Olá, Volta Redonda! É um prazer imenso participar da Bienal do livro de Volta Redonda. Eu sou o Gessé Andarilho, sou escritor e não nasci escritor, para falar a verdade, né? Eu nem gostava de livro quando eu era mais novo, eu achava que livro era só pra gente intelectual, enfim, pessoas do tipo que eu não era naquela época. E nem de escola eu gostava muito, pelo menos eu achava que eu não gostava da escola, porque só a sétima série eu repeti 5 vezes. E eu pensei, pô, como é que eu não gosto daqui se eu não saio daqui? E aí, eu era aquele aluno que sentava no fundão da escola, que fazia bagunça, o terror dos professores. Só que fazer bagunça na escola é muito bom ser o cara engraçado da escola, o popular da escola. Só que a idade chega. E aquelas crianças que eu zoava quando eu era mais velho, e de repente quando eu fui perceber elas já estavam estudando comigo, porque elas foram avançando e eu fui parando no tempo. E aí eu completei 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu fui obrigado a servir ao exército, no serviço militar obrigatório, né? Que é uma coisa que nós jovens do sexo masculino somos obrigados a nos alistar para o exército, e eu não tive o poder de escolha, então eu fui obrigado a servir o exército. E aí fiquei 1 ano no exército, naquela relação, e quando eu saí do quartel, eu já estava na idade já de jovem para adulto, naquela idade que você precisa comprar um cachorro quente para sair com os amigos, para sair com a namorada, e nessa época eu namorava muito. E quando eu saí do quartel, eu não tinha nenhum emprego, né? Saí do quartel. E quando eu saí do quartel, eu não tive nenhum preparo, nenhuma formação dentro do exército. Eu só sabia mexer com arma e com vassoura, porque no quartel eu só aprendi tática de guerra, varrer e capinar. E fui procurar emprego. Só que eu tinha uma baixa escolaridade, morador de favela que fala tá ligado a nós. E quando eu fui procurar emprego, só aparecia para mim emprego de assistente. Eu achava que assistente era aquela pessoa que chegava no trabalho e ficava só assistindo. Quando na verdade assistente é o que mais trabalha, vocês sabem, né? Eu fui assistente de pedreiro, assistente de marceneiro, assistente de mecânico. A minha mão estava muito grossa, muito grossa. Eu lembro de uma ocasião, de quando eu trabalhava de assistente de pedreiro, que eu levei uma menina lá para casa para assistir um filme lançamento da época, que era o Titanic. E naquela época eram fitas de vídeo, né? Você colocava no VHS, no aparelho, né? E aí lá pro meio do filme, que o filme era muito grande, tinha que trocar de fita, tirar aquela fita e colocar outra fita para continuar a história. E aí no momento que eu fui trocar de fita, que eu fui tirar a fita que tava, no momento que eu fui trocar de fita, quando eu fui ver, no momento que acabou a primeira parte do filme, eu precisei trocar de fita. Só que na hora que eu ia levantar para trocar a fita, a minha namoradinha da época estava dormindo aqui no meu ombro, assim, encostando com a cabeça. Eu falei, vou fazer um carinho na preta antes de trocar a fita para acordar ela. Falei, irmão, acorda. Nisso que eu passei a mão no rosto dela, ela falou assim, ai, tira o pé da minha cara. Ela achou que era o pé de tão grossa que ele montava. Aí eu fiquei chateado, a gente terminou, é óbvio, depois de um tempo. Ela começou a namorar uma outra pessoa, mão de seda. E aí eu fiquei revoltado com aquilo e pensei que... Eu fiquei chateado com essa situação e pensei que eu nunca mais ia trabalhar para ninguém, porque nesse mesmo período eu tinha um patrão pedreiro que me dava muito esporro, porque quando ele chegava na obra ele já queria a massa pronta. E aí se a massa estivesse mole, ele falava, não, eu quero a massa dura. Se a massa estivesse dura, ele falava, eu quero a massa mole. Nunca dava bom pedreiro. E foi naquele dia que eu tomei a decisão de que eu nunca mais ia trabalhar para ninguém, que eu não seria mais funcionário de ninguém. Foi aí que eu tive a ideia de montar uma empresa na época. A primeira empresa que eu montei foi em Antares, na favela onde eu nasci, que foi um lava-jato. Isso em 2002. E aí eu fiz maior correria para montar o lava-jato. Quando o lava-jato estava todo montado, um amigo meu chegou para mim e falou assim, Gessé, você é muito maluco. Como é que você monta um lava-jato numa favela que ninguém tem carro? O amigo veio com uma dificuldade e eu encontrei uma solução. Eu falei, já que ninguém tem carro, mas também ninguém tem lava-jato, só eu. E aí eu comecei a lavar tapete, bicicleta, cachorro, tênis. O nome do lava-jato era Tá Suja Nós. E aí de tapete em tapete, de chinelo em chinelo, que a gente lavava cachorro. Um belo dia eu estava lavando um carro. Tinha um posto de saúde bem próximo ao lava-jato. E aí um dos médicos
posto de saúde levou o carro pra gente lavar, e eu tava lá lavando esse carro lá no dia, quando de repente passou uma amiga minha chamada Michele. Pensa na Michele. Michele estudou comigo na minha primeira sétima série. Michele estava fazendo faculdade na UERJ. E naquela época eu achava que faculdade era só pra gente branca, só pra gente rica. E estava ali Michele, vindo da faculdade, com o livro na mão. Michele chegou perto de mim, eu cheguei perto da Michele. Michele se aproximou mais, com o livro na mão, e de repente Michele olhou para mim e falou assim: Gessé, você precisa ler esse livro, porque esse livro é a sua cara. Peguei o livro da mão da Michele, falei para ela: pô, se tem minha cara deve ser bom mesmo, hein? Aí ela riu: ah, para com isso e tal. E brincadeiras à parte, eu peguei esse livro, levei para casa. O nome do livro era No Coração do Comando, escrito pelo Júlio Ludemir. Nesse dia ia ter um churrasco lá em casa, que minha mãe estava agitando. Eu tomei banho, sentei na minha cama, abri o livro e comecei a ler o livro. Já no primeiro parágrafo do livro, já começava com duas mulheres brigando dentro da cadeia, uma mandando outra tomar naquele lugar. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu pensei: caraca, pode ter palavrão no livro. Porque o único livro que eu li na época, para falar a verdade, era a Bíblia. Porque eu chegava em casa à tarde, minha mãe falava: tá aprontando, vai para o quarto ler a Bíblia. Os vizinhos reclamavam de mim, minha mãe falava: vai para o quarto ler a Bíblia. Os professores reclamavam de mim, minha mãe falava: vai para o quarto ler a Bíblia. E eu não tenho nada contra a Bíblia. Até tenho algumas coisas contra a Bíblia, né? Porque a Bíblia tem a letrinha pequenininha. E eu começava a ler a Bíblia, eu estava vendo uma linha. Quando eu ia ver, eu estava lendo a mesma linha de novo. Às vezes eu lia a mesma linha 3 vezes, achava até que Deus era gago, mas eu falei: não, Deus não é gago não, o problema está em mim. E aí, esse livro não, esse livro já, as letras não eram tão pequenas, já começou com palavrão, a história foi me prendendo, e eu li o livro todo de uma vez só. E fiquei pensando: meu Deus, agora eu sou intelectual. E voltei para o Lava Jato no outro dia, com o livro na mão. Fiquei esperando a Michele passar. Quando a Michele passou, entreguei o livro para ela. Falei: Michele, esse livro é muito bom. Esse livro parece um filme. E ela falou: Gessé, vai ter outros livros que você vai ler e você também vai achar parecido com filme, até melhores do que filmes. E foi a partir daí que eu comecei a ir para as livrarias para comprar livro. Eu chegava na livraria, se tivesse favela na capa, eu comprava. Se tivesse uma capa com morro aparecendo assim, eu comprava. Só que chegou um período que só os livros de favela já não me interessavam mais. Eu queria conhecer outro tipo de livros e tal, outro tipo de literatura. E aí, nesse período, tinha um cara que estava vendendo uma loja em frente ao nosso Lava Jato na época. Eu comprei essa loja e montei uma lojinha de serviços informatizados e tal. Que a ideia era ali de fazer currículo, naquela época copiar CD de música, de DVD, enfim. Esses serviços informatizados foram avançando. Aí aprendemos a consertar computador. E aí nessa época também morria muita gente lá em Antares, né? Por conta da guerra às drogas, né? Polícia indo atrás dos traficantes e tal. Morriam muitas pessoas nessa época. E aí eu comecei a fazer camisas com foto das pessoas que morreram, né? A família chegava até mim, as famílias iam até mim na loja e falavam: eu quero uma camisa, meu sobrinho morreu e tal. Eu falava: tá, vem com 20, vem com 30, vem com 50. E aí um dia, uma senhora veio até mim e falou: Gessé, o meu filho morreu trocando tiro com a polícia. Eu quero que você faça uma camisa para ele bem bonita, que a família inteira quer a camisa. Mas que você escreva uma frase bem bacana, bem legal nessa camisa. E aí na época eu abri o computador assim, botei umas nuvens de fundo, botei a foto dele na frente, escrevi em cima: soldado na terra, anjo no céu embaixo. E aí foi para mais de 100 camisas que venderam nesse dia. E aí eu comecei a aprender a consertar computador. E aí eu consertava um computador, a pessoa não pagava, eu também não entregava. Eu consertava outro computador, a pessoa também não pagava, eu também não entregava. Até que um dia a gente tinha uns 7 computadores lá na loja. Eu tive uma ideia, peguei uma porta, coloquei em cima dos caixotes, coloquei os computadores em cima, fiz uma rede lá que eu aprendi no tutorial. E assim surgiu a primeira Lan House de Antares. E essa história ficou conhecida, a Regina Casé veio aqui em Antares, e passou no Fantástico. E depois de algum tempo a gente foi chamado para ir lá para São Paulo, para o evento da revista Trip. E aí eu andei de avião pela primeira vez, o meu sonho era andar de avião. Eu achava que andar de avião era impossível,
uma pessoa que morava em Antares e andar de avião. E estava lá, e de repente lá estava eu, andando de avião, indo para São Paulo, num evento maravilhoso da revista Trip, com um montão de artistas nesse. Tava o Luciano Huck, tava a Joelma, do Calypso, tava o Chimbinha, mas nessa época eu não sabia que o Chimbinha batia na Joelma, achava que era legal, depois eu descobri que ele não é um cara legal. Tava o Caco Barcelos, tinha um montão de gente nesse dia. E nesse dia eu conheci um autor chamado Marcos Lopes, que ele morava no Capão Redondo e ele escreveu um livro contando a história dele no Capão Redondo, mostrando como foi a infância dele nessa favela. E aí quando eu voltei para casa de avião, eu estava voltando de avião, com o livro na mão, falei, vou ler esse livro desse cara dentro do avião. E olhando o livro dele, de repente eu percebi que as histórias que ele estava contando no livro eram histórias parecidas com as histórias que eu vivia lá em Antares. E eu pensei assim, pô, se essas histórias aqui deu um livro, eu também posso escrever um livro, também posso contar essas histórias. E eu comecei a ter essa ideia de escrever livros, cismei que ia virar escritor. Só que quando eu cheguei em casa, muito trabalho, as coisas passaram e essa ideia ficou meio que engavetada. Até que o tempo passou e eu arrumei um emprego no centro da cidade do Rio de Janeiro. E esse emprego era o emprego do sonho da minha mãe, porque minha mãe sempre sonhou eu trabalhando com roupa social e de carteira assinada. E de repente estava eu de roupa social, carteira assinada, mas precisando pegar um trem que demorava mais ou menos 2 horas da minha casa até o trabalho. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E eu sempre ouvi dizer que tempo é dinheiro. E eu sempre ouvi as pessoas falando, literalmente falando, vira essa página da sua vida. E o livro sempre estava ali, no meio das coisas que as pessoas falavam, literatura, literalmente falando. E aí nessa de ir e voltar para o trabalho todos os dias, eu tive a ideia de começar a escrever o meu livro ali, dentro do trem, no tempo que eu ia e voltava para o trabalho. Foi aí que eu peguei o meu celular, abri o bloco de notas e comecei a escrever o meu primeiro livro. E aí eu comecei a escrever, eram 2 horas escrevendo, indo para o trabalho, mais 2 horas escrevendo, voltando do trabalho. E aí eu comecei a falar para as pessoas que eu estava escrevendo um livro, as pessoas diziam que era maluquice. As pessoas diziam que era impossível escrever um livro no celular, dentro do trem. Porque as pessoas pensavam no livro inteiro. Eu só pensava na próxima palavra. Uma palavra que conecta na outra, que conecta em mais uma, que vira uma frase, que vira um parágrafo, que vira um capítulo, que vira um livro, 2 livros, 3 livros, e assim sucessivamente, porque as pessoas elas querem um resultado imediato. Elas querem que as coisas aconteçam de uma hora para outra, assim, instantaneamente. E eu sabia que o processo para um livro seria um processo demorado, que seria um processo bem artesanal ali, palavra por palavra, letra por letra. Foi aí que eu comecei a perceber, comecei a cair na minha realidade de que para eu escrever um livro e conseguir publicar não seria tão fácil. Eu comecei a imaginar qual pessoa que um dia vai entrar numa livraria e vai querer ler um livro meu. Quem sou eu para gerar esse interesse nas pessoas? Um morador de Antares, uma favela que fica bem distante do Cristo Redentor, por exemplo. Foi aí que eu percebi que além de escrever, eu precisava de algo mais. Eu precisava hackear o sistema. Eu precisava frequentar lugares onde o livro estava inserido. Porque eu comecei a pensar que se eu quisesse viver do livro, eu teria que viver para o livro. Foi aí que eu comecei a frequentar os lugares onde o livro estava inserido. Eu comecei a ir a lançamento de livros de autores que eu nunca tinha ouvido falar. Chegava nos lançamentos, eu puxava assunto com um, puxava assunto com o outro. As pessoas diziam que eu precisava fazer network. Ignorei esse papo de network e fiz amizades. E de amizade em amizade eu fui conhecendo pessoas, fui conhecendo eventos. E nesse período as pessoas começaram a me dizer que eu tinha que frequentar saraus. Eu nem sabia o que era sarau. E aí uma pessoa me falou, sarau é um lugar que você vai, as pessoas recitam poesia, o microfone fica aberto. Eu pensei, microfone aberto, tudo que eu preciso. Eu vou chegar ao lugar, vou pegar o microfone, vou falar uma poesia, as pessoas vão me conhecer e cada pessoa que me conhecer vai ser um passo a mais dado na direção do meu caminho, que é a publicação do livro. Eu lembro do primeiro sarau que eu fui, o sarau do Corujão, que fica na zona sul do Rio de Janeiro, mais ou menos 3 horas da minha casa até lá.
E aí quando eu cheguei no sarau do João do Corujão, as pessoas subiam no palco, falavam poesia, depois todo mundo batia palma. Jorge Benjó frequenta esse sarau, enfim, uma galera bem elitizada da cultura carioca frequenta o sarau do João. E lá fui eu pro sarau do João, todo mundo falando poesia. Chegou o momento do microfone aberto, e ele, alguém mais quer falar poesia? Eu falei, eu quero falar uma poesia, senhor. Então vem aqui para falar uma poesia. Eu fui lá falar poesia, só que naquela época eu era muito tímido. Isso em 2012, 2013. Eu era muito tímido, muito tímido, muito tímido. Eu lembro que eu olhava assim por cima da cabeça das pessoas, lá para a parede branca, lá no fundo. Não olhava para ninguém, saca? Eu olhava lá para a parede lá no fundo. E aí eu subi muito nervoso, eu coloquei a mão assim no bolso, o microfone estava no pedestal, eu botei a mão no bolso. Aí eu olhei lá para o fundo e falei assim, meu nome é Gessé Andarilho, eu vim lá de Antares e eu vou recitar uma poesia de minha autoria. Soldado na terra, anjo no céu. Aí saí do lado do microfone e fiz assim, ó, as pessoas baterem palma. E ninguém bateu uma palminha sequer. E eu pensei assim, pô, todo mundo bateu palma. Quando eu fiz essa poesia lá na camisa, lá todo mundo falava, pô, você é um poeta, você escreve bem. E naquele dia ninguém bateu nenhuma palminha. E eu fui embora revoltado, pensando assim, aqueles playboy, uma panela, só porque eu sou da favela. Fui embora revoltado. Cheguei em casa. Aí entrei no meu quarto assim, fui arrumando a cama, assim, tinha umas roupas em cima da cama, fui dobrando, colocando no guarda-roupa, que era do guarda-roupa, colocando no cesto de roupa suja, que era roupa suja, colocando sapato, a bota no lugar do sapato e bota. E aí eu tive uma ideia de escrever uma poesia ali, para voltar na outra semana no sarau. E aí eu peguei meu celular, comecei a escrever a poesia com as peças de roupa que eu estava pensando, e aí fiquei a semana inteira decorando, na outra semana eu voltei lá no sarau do João, fui o primeiro a chegar. Sentei lá no meio de todo mundo, cruzei os braços e falei, hoje eu não vou bater palma pra ninguém também, só de raiva. Fiquei lá, ó, não bati uma palminha pra ninguém. Fiquei lá na minha, esperando só a minha vez. E aí todo mundo falando a poesia, quando ele falou assim, alguém quer falar uma poesia pro microfone aberto? Eu levantei essa mão. Ele olhou pra mim, olhou pro lado, alguém quer falar uma poesia? Eu levantei as duas. Aí, pode vir um senhor mesmo, mas eu voltei lá, só que eu já voltei com mais atitude, né? Botei minha timidez no bolso, subi, peguei o microfone e falei assim, meu nome é Gessé Andarilho, eu vim lá de Antares e vou mandar uma poesia de minha autoria. Falei isso olhando na cara de cada uma pessoa que estava ali presente. Sacudi o ombro e falei assim, bota uma coisa na sua cabeça, para quem tá ligado, meia palavra basta. Eu não quero ficar aqui rendendo pano para manga, porque quando eu me comprometo, eu visto a camisa, mesmo sabendo que vocês me malham. Meu compromisso é eterno, me entenda ou saia. Sou o melhor que poderia ter sido, eu posso até errar, mas não perco a linha, porque a minha honestidade é estampada. O meu trabalho garante a minha renda e roupa suja se lava em casa. E aí foi igualzinho agora aqui, ó, só os invejosos não bateram palma. A galera começou a bater palma e saí de lá com várias pessoas tirando foto, me convidando para o evento. Foi ali que eu pensei assim, agora sim, eu sou um poeteiro. E virei um poeteiro, comecei a ir para eventos, falar poesia. Só que eu tinha um foco, né? Meu objetivo era conseguir publicar o meu romance. Então eu comecei a frequentar os eventos, falando poesia, escrevendo uma poesia aqui, porque só o que eu precisava era que o meu nome ficasse conhecido no cenário cultural do Rio de Janeiro, para que alguma editora quisesse publicar o meu texto, quisesse publicar meu livro. Então eu sabia onde eu queria chegar. E cada evento que eu ia, cada sarau que eu ia, era um passo que eu estava dando em direção à realização do meu sonho, que era publicar o livro. E aí foi que eu comecei a frequentar também as instituições, as ONGs que trabalham com jovem, que trabalham com favela, que trabalham com periferia, que trabalham com cultura, que trabalham com arte. Aí eu entrei para a FLUP, Festa Literária das Periferias, eu fui para o Observatório das Favelas, na Maré, eu fui para o Crescer e Viver, para o Circo Crescer e Viver,
eu fui para a CUFA, Central Única das Favelas, e na CUFA eu fui chamado para trabalhar num programa de televisão, chamado Programa Aglomerado, que quem apresentava o programa era o MV Bill e a Nega Giza. E aí eu fui trabalhar como produtor do programa. Todo dia eu era o primeiro a chegar, todo dia eu era o último a ir embora. Todo dia eu era o primeiro a chegar, todo dia eu era o último a ir embora. Eu dei o meu melhor para aquele programa, e aí depois de 6 meses trabalhando duro, o diretor do programa, que dirigia as externas, precisou viajar, pegou um trabalho fora, e aí surgiu a vaga para dirigir as externas. Aí eu fui convocado para ser o diretor das externas do programa Aglomerado. Comecei a viajar pelo Brasil, entrevistando pessoas que eu era muito fã. E aí eu pensei, pô, agora eu sou diretor de programa de televisão, vai ser mais fácil publicar um livro. Aí eu comecei a pegar contatos de editoras, comecei a bater na porta das editoras, comecei a ouvir não de todas as editoras. Comecei a procurar as pequenas, levei não das pequenas. Comecei a procurar as médias, levei não das médias. E aí as grandes, eu pensei, pô, as pequenas e as médias não me querem, as grandes não vão querer. E aí eu fiquei muito triste nesse período, porque todo lugar que eu chegava as pessoas diziam que eu não tinha um perfil das editoras, diziam que meu texto não tinha a ver com a publicação que eu queria. Foi aí que eu tomei a decisão de procurar o Celso Ataíde, que é o cara que fundou a CUFA, e ele já tem alguns livros publicados pela editora Objetiva. Eu falei, vou procurar o Celso, já trabalho aqui na CUFA Livro, não custa nada. Conversei com o Celso, mostrei o livro para ele, mandei o texto por e-mail dele, e ele encaminhou para a editora Objetiva, que é uma das maiores editoras do país. E aí, uma semana depois, eu estava reunido com o pessoal da editora Objetiva. O dono da editora Objetiva falou que tinha lido meu livro, tinha gostado muito, e marcou uma reunião com os funcionários todos da editora. Quando chegou lá, ele me contou que há um tempo atrás ele recebeu um livro, e ele achou que esse livro não fosse fazer sucesso no Brasil. E nisso ele me contou que ele deixou de publicar o livro chamado Harry Potter. Aí ele falou assim, Jessé, eu não publiquei o Harry Potter porque eu achava que esse livro não fosse fazer sucesso no Brasil. E eu estou com medo do Fiel, que era o meu livro, ser o próximo Harry Potter da minha vida. Você quer assinar com a gente? Aí eu pensei assim, caraca, neguinho, o cara tá comparando o Fiel com o Harry Potter. Aí eu falei para ele, pô, vou ter que pensar, tenho várias propostas, tenho que falar com meus advogados. Nem advogado eu tinha na época. E aí, uma semana depois, eu voltei lá na editora e a gente publicou o Fiel. Né? A gente assinou o contrato para fazer o Fiel. Isso era no final de 2013, tive que esperar passar a metade de 2014 todo, porque estava tendo Olimpíada, não lembro, Copa do Mundo na época. E aí depois de 6 meses saiu o livro, e aí deu uma repercussão boa na mídia, Faustão mostrou o livro, foi no programa da Regina Casé, no Esquenta, comecei a sair nos grandes jornais do país. Foi aí que eu pensei, e aí, cadê aquela galera que estava comigo nos saraus? Comecei a questionar isso. Eu pensei que, já que eu estava tendo uma visibilidade na mídia, estava tendo uma repercussão boa, a minha história, o meu livro, eu queria fazer mais pelas pessoas também de periferia que eu conheci, que também escrevem, que também fazem música. Foi aí que eu tive a ideia de criar o projeto Marginal, que é da margem para o nau. Porque quando a gente mora na periferia e faz música, por exemplo, o funk é chamado de proibidão e as músicas que minha mãe escuta são chamadas de música brega. Quando a gente mora na periferia, e a gente faz teatro, por exemplo, é chamado de grupo de teatro amador. Quando a gente mora na favela e a gente faz evento, a gente é chamado de agitador cultural, enquanto as pessoas que não moram na favela são chamadas de produtores culturais. Então, sempre que a gente faz quando a gente escreve livro, por exemplo, a literatura marginal, e o dele é só literatura, as pessoas sempre arrumam um jeito de enquadrar a nossa arte e colocar assim numa caixinha, no canto, para dizer o que você faz é diferente, o que você faz é literatura marginal, o que você faz é teatro amador. E aí foi isso que eu tive que explicar para minha mãe, porque ela estava perguntando para mim que papo é esse de marginal. Porque sempre quando alguém me chamava para algum evento diziam que ia um autor marginal, literatura marginal. O Jessé é um autor marginal. Minha mãe me perguntou que papo é esse de marginal. Eu expliquei, não, marginal é isso. Aí eu contei essa história para ela. E eu tive a ideia de criar um projeto chamado Marginal, que é da margem pro agora. Começamos a fazer sarau em Antares, depois fomos para Madureira.
e aí depois a gente começou a fazer sarau em outros bairros, até que a gente foi chamado para fazer em Nova York, o Sarau Marginal Nova York. E aí a coisa começou a melhorar, começamos a gravar vídeos de poesia marginal em 1 minuto, para exibir os vídeos de poesia na escola, porque as pessoas diziam que não gostavam de poesia. E aí a gente mostrava um vídeo de pessoas recitando poesia, pessoas como Mano Brown, Xamã, Becá, Djonga, a Lelê do Passinho, Roberto Estrela d'Alva, Dona Tuca. Hoje nós temos mais de 150 vídeos de poesia, sempre numa semana uma mina, outra semana um mano, misturando famosos, anônimos, pessoas que nunca tinham recitado na frente de uma câmera, com pessoas que são mais experientes na câmera, temos Ferrugem, enfim, temos uma imensidão de artistas, a maioria vindo de periferia, a maioria vindo da favela, a maioria que tem o perfil da margem para o nada. Então criamos o Marginal, e aí hoje a gente começou a fazer várias ações pela cidade, sempre com foco em incentivar a leitura, porque eu acredito que quem não cuida dos leitores não pode reclamar dos eleitores. Se a gente tem um país como a gente tem hoje, e a gente vê a quantidade de leitores que a gente tem, se a gente for fazer uma comparação, a gente vai ver que precisa muito investir na educação, investir na cultura, investir na literatura. Então hoje, como eu disse no início, eu percebi que para viver do livro, eu precisava viver para o livro, então eu vivo para o livro. E depois do Fiel, começamos a fazer sarau, aí eu fui chamado para trabalhar na Globo, escrevendo Malhação. E aí eu fui escrever Malhação, saí da Malhação, aí depois eu publiquei um outro livro chamado Efetivo Variável, que está aqui, Efetivo Variável, que conta a história de um jovem que foi obrigado a servir o exército, como a história se parece um pouco do que aconteceu comigo, mas não é a minha história, é uma ficção, Efetivo Variável. Eu lancei também esse livro aqui, ó, Super Protetores, que é uma homenagem aos profissionais da saúde na luta contra o corona. E outros livros também que estão aqui atrás, que são antologias que eu participei. Então, eu costumo dizer para as pessoas que é possível sim, se a pessoa acreditar, correr atrás do seu objetivo. E não esperar que o resultado venha de uma hora para outra. Criolo, por exemplo, demorou 20 anos até estourar na música. O Whindersson Nunes ficava toda semana postando vídeo, durante 6 anos sem estourar, sem ficar conhecido. Então, a gente o tempo inteiro recebe um bombardeio de informações dizendo que a gente tem que ser o protagonista da nossa história, que a gente tem que ser isso, que a gente tem que ser aquilo, a gente tem que fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, e não desistir, e não achar que a coisa vai acontecer de uma hora para outra. Então, eu acredito que as coisas têm que ser pensadas e têm que ser vividas como num texto, que é palavra por palavra. Uma palavra conecta na outra, um passo que você dá, depois você dá um outro passo para você iniciar uma caminhada. Então é isso, palavra por palavra, passo a passo, assim a gente vai construindo a nossa história. E para finalizar, eu queria deixar 2 poesias aqui. A primeira é a seguinte: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Isso eu já sei de cor, mas a vida me ensinou a continuar subindo fazendo nó. E de nó em nó, é nós. E agora vai finalizar mesmo, finalizar o final do final de finalizar. Vendo pó, vendo maconha, vendo o celular roubado e vendo o computador. Eu cresci vendo tudo isso e hoje eu sou um escritor. Valeu, Bienal de Volta Redonda, é sempre um prazer estar com vocês, tamo junto.